há um perigo de eu classificar as pessoas de lados e escolher um, e daqui a pouco passo a achar que a existência dela passa a ameaçar a minha. E daqui a pouco eu estou desejando a morte de alguém. Tudo bem contigo? O Inverso está no ar para mais um episódio com você, onde você já sabe que nesse podcast a gente vem aqui para conversar, fazer amigos, abrir a palavra de Deus e o coração também em cenários que nos fazem refletir, questionar, ponderar, aprender e, sobretudo, lembrar, né? Você já sabe, num mundo de ponta cabeça, pensar de um jeito invertido faz a gente alinhar as coisas na direção certa. Exatamente. Se tivermos que ser minoria na maioria, sal na terra, luz nas trevas e nadar contra a correnteza, nesse espaço sagrado a gente abre a Bíblia para a gente questionar algumas coisas que falam ao nosso coração. Já estamos há mais de 60 episódios juntos. Olha, já estou falando sempre isso, já estamos chegando quase em 70, eu acho. Porque a gente sempre vem aqui para deixar você pertinho da gente. E é bom ter a tua audiência, tua participação, teu comentário, tua partilha. Compartilha com quem você curte e pode dizer pra gente aqui nos comentários sugestões, ideias, dicas, reações, porque nesse mundo digital é terra de todo mundo. Então a gente quer aproveitar para alcançar todo mundo com a palavra de Deus. E o assunto de hoje, gente, envolve todo mundo, porque de alguma maneira estamos completamente inundados, né, de assuntos, de notícias. A gente acorda de manhã e se você rola o dedo num feed, você já vai ver nas redes sociais o tempo todo informações sobre esse tema. Bom, pelo menos sempre haverá erros no número preciso, mas entre 50 a 60 guerras estão acontecendo exatamente agora no planeta. Só você dar uma olhadinha aí no Google e perguntar. Precisamente dizem que são 59, mas a gente está vendo o tempo todo um mundo em ebulição. E de pequenas a grandes guerras, das quentes às frias, a gente vive cenários onde valeu a pena a gente abrir o espaço hoje para você que curte, está atualizado, sabe das notícias, sente o impacto profético e com a Bíblia, o que ela nos fala sobre guerras e por que a gente vive esse cenário. Então, 3 pessoas muito queridas para a gente conversar sobre isso e você vai ver que cada uma tem uma característica. E eu só quero ficar ouvindo, porque é gente com condição de trazer coisa muito boa pra gente. Já começo com ela, que já veio umas 10, 15, 20 vezes aqui, né? Dona Vanessa, nossa jornalista, assessora aqui da União Central Brasileira, que é a Igreja Adventista para todo o estado de São Paulo. E Vanessa, esse assunto eu sei que pega todo mundo. Você não veio aqui para aquela aula de guerra, mas jornalista, crítica, questionadora, atualizada, sempre vai ter alguma coisinha pra gente trazer como contribuição num cenário de um mundo que era para ter mais paz, né? Com certeza, pastor. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui de volta no Sempre Inverso. É bom ter você. E guerra sempre lembra, né, no contexto cristão, fim do mundo, né, nos tempos atuais em que vivemos. Então, espero aprender e contribuir aqui nesse episódio de hoje. Legal. Vamos lá. Paula, primeira vez com a gente. Eu vi aqui teu sobrenome, Paula Orling, como que fala? Isso mesmo, Paula Orling é meu nome. Paula Orling. Paula, você faz comunicação, mas também apaixonada por história. Então, não vai deixar a comunicação de lado, jornalismo é bom demais, mas nós estamos com uma jornalista aqui, estamos com alguém que é apaixonada por cenários históricos realistas do mundo. Então, se apresente pra gente, tem aqui um super currículo seu, mas no inverso, a gente pula essas etapas, eu gosto que a pessoa fale do que gosta, dos hobbies, do que você se encanta, e claro, num tema desse que não é tão legal, né? Não é tão bacana, não é tão otimista, mas é um cenário de coisas que eu acho que puxa um pouquinho a tua preferência em entender o mundo, né? Antes de tudo, é um grande prazer estar aqui, é muito bom, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de participar sobre isso, trazer um pouquinho sobre o que eu tenho vivido, o que eu tenho visto, mas especialmente aprender com todo mundo, com essa discussão. Eu sou estudante de jornalismo e também de história, e tô me formando esse ano, graças a Deus. Esse ano, exatamente. As duas faculdades simultâneas? As Forma duas nas simultâneas. Duas? Uau, graças a consegui. Deus. Eu sou, então, historiadora e jornalista ali na formação, mas eu sou missionária apaixonada, eu amo conhecer o mundo, eu sou apaixonada pelo Egito, pelo Oriente Médio, eu servi como missionária na Oceania por um ano. Você foi lá? Exatamente. Onde você ficou lá? Eu fiquei numa ilha chamada Pohnpei, nos Estados Federados da Micronésia, bem no meio do nada. Um ano lá. Poxa, Paula, que legal. Então, é isso. Eu sinto que
Deus tem me conduzido nesse cenário. E eu espero muito contribuir também, aprender com vocês aqui sobre essas Você já coisas. estuda e trabalha também, né? Eu trabalho. Hoje eu trabalho com assessoria e redes sociais, produção de conteúdo para o Dr. Rodrigo Silva. Isso, eu queria que você mencionasse aqui, porque é uma pessoa que a gente tem um carinho, admira, um grande influenciador do mundo evangélico e cristão também. Com certeza. Mas, claro, o Dr. Rodrigo, você é apaixonada por história e Egito, então você está numa fonte privilegiada ali de conversa, crescimento Com certeza. e ampliação do conhecimento, né? Bem é para falar. Ainda mais se viajou pro outro lado do mundo e conhece o cenário global, vai ser bênção. Amém. Tá bom? Vamos junto. Ele já veio também, está voltando aqui, claro, com um assunto desse. A gente tem que ter a visão jornalística, a gente tem que ter a visão histórica, mas a gente tem que ter uma visão um pouco mais jurídica, num cenário onde a gente percebe que um mundo em estado de guerra depende também do ponto de vista de um super, ultra, mega advogado. Dr. Éder é nosso amigo, vizinho de quarteirão, já veio em outros momentos, mas quando a produção te chamou, Éder, vamos falar sobre guerra, você deve ter ficado, opa, o que eu vou fazer lá? Vem pra cá e se apresenta, já é, pra quem não te conhece. Ô, Dailson, é uma alegria estar aqui com vocês, a Paula, a Vanessa. Acho que essa é a terceira vez que eu participo. Já? Acho que é a terceira vez que eu participo aqui. Eu fico honrado, né? É um sucesso que vocês fazem aí. O tema é um tema, acho que bem atual, né? Tudo que a gente está vivendo e eu acho que é um tema que envolve todo mundo. Embora nós, não, graças a Deus, não estejamos vivendo uma guerra como outros países estão, mas todos nós vivemos um grande conflito, né? Eu sou advogado, hoje eu sou advogado aqui da Igreja Adventista para o Estado de São Paulo e a minha matéria-prima da minha profissão é conflito, né? Conflito, né? Claro. Faz parte do trabalho e eu exerço a minha profissão sempre tendo esse cenário diante de mim. Então, eu procuro ser um instrumento de pacificação, eu diria, né? Pelo menos entre duas partes que estão em conflito. Então, é uma honra estar aqui. Obrigado, Daís, pelo convite. Migão, vamos conversar. A gente aqui não vai ter aqui, a gente não quer tornar essa conversa uma conversa politizada, ideológica. Não vamos discutir aqui as guerras, mas é bom saber. Claro que somos impactados pelo cenário da Ucrânia e na Rússia. A gente entende aquele cenário lá de toda a questão dos países muçulmanos, onde nós temos também lá faixa de Gaza e outros mais de 50 conflitos menores. Então, é que muitos não caem no noticiário para ver as guerras que tem ali na África, em outros lugares da Ásia. Então, a gente o tempo todo recebe essa informação. E aí, por que a gente marcou essa conversa? Porque a gente sabe tanto que guerra existe que parece que é comum, né? Parece que é normal. Até você descobrir que, peraí, tem mais de 50 no mundo, Brasil é bênção? É, tudo bem. Mas profeticamente nós estamos num mundo inteiro, num ambiente global, e elas estão na Bíblia, e elas são anunciadas pela Bíblia. Então a gente vai falar sobre isso, né? Já vem pra cá a produção com a caixa, hoje eu não quero demorar muito não, quero já ouvir vocês, e essa caixa vai nos provocar a uma discussão reflexiva sobre o tema. Paula, você é a primeira vez então, aqui nós não temos resposta certa e errada, não é charada, é só uma reflexão que cada um vai puxar alguma ideia do que vier desta ilustração que a produção preparou e eu também nem sei o que tem aqui. Ué, vamos ver. Tá aqui. Ficou fácil. Olha, foi fácil, já. Que legal isso aqui. Tá bem filmado, vocês já viram qual é o objeto pra gente discutir. E agora vocês me falem, no cenário de guerras do mundo, primeiro, vai melhorar, vai piorar, esse é o fim de tudo. O que a gente entende desses cenários de guerra que a gente pode conversar? Acho que a Paula pode começar. Eu quero ouvir a historiadora, vamos lá. Tá chegando aqui agora, primeira vez. Né? Vamos lá. A bandeira branca, a bandeira da paz. Eu acho que esse é um simbolismo muito bonito, muito legal, de se entender à luz da história, que sempre foi um símbolo que remeteu a uma coisa muito positiva, ao fim de um conflito, mas ao mesmo tempo um simbolismo em vários âmbitos da sociedade, né? A bandeira branca é sempre vista como sinônimo de tranquilidade. Agora, eu sinto que se a gente pegar o mundo como ele está hoje, isso é uma ideia muito etérea, muito até utópica de se pensar. Mesmo olhando para conflitos que a gente tem, eu sinto que o mundo está caminhando para um estágio que todas as pazes que são vistas por aí, elas são temporárias. Eu sinto que os conflitos estão escalando para uma medida que
não vai ter mais volta em algum momento, sabe? Mesmo que existam fins de conflitos e tudo mais, eu sinto que o cenário global tá caminhando para uma condição em que as tensões estão tão acaloradas que as pazes são muito temporárias. Então eu sinto que o mundo tá caminhando lentamente, ou talvez não tão lentamente, para uma situação em que não vai ter volta, e aí a gente já sabe, né, como isso vai se desenrolar para um ponto em que não tem mais remédio. Paula, minha função aqui é jogar lenha na fogueira com vocês, tá? Então veja, você falou algo muito especial, tua visão, e a gente aqui, quando discute esse assunto, muitos já pensam, essa é a visão catastrófica das coisas. A gente não quer ser catastrofista, mas é claro, nós estamos sendo realistas. Você estuda história, você viu no estudo da humanidade que estamos chegando num ponto que, curiosamente, o homem mais poderoso do mundo, segundo a gente reconhece, diz que acabou 8 guerras, né? É interessante, né? A gente recebeu, estava ontem na notícia. Tudo bem que isso é muito político, muito propaganda, muito marketing, mas ao mesmo tempo se apresenta essa percepção, que eu concordo absolutamente contigo, ilusória. Nossa, então tá acabando as guerras. Eu pacifiquei 8 lugares que estavam em conflito. Não estou discutindo política, tá? Nem figuras políticas, mas é o discurso. É a promessa da paz que você liga a TV, tá? Acabou aqui, começou aqui. Resolveu aqui, invadiu ali. Agora tá vindo pra cá um porta-aviões pra não sei aonde. A gente o tempo todo vive as notícias de guerras. E o perigo é a gente se anestesiar. Sim. Né? E aí? Bem, Daílson, veja, a história, quando a gente começou a olhar as guerras, então tem momentos de grandes tensões e guerras, como houve as duas grandes guerras mundiais, depois passa por momentos com menos tensão, com um pouco mais de paz, a gente viveu a esperança, né, depois a ONU veio após a Segunda Guerra Mundial para que isso não acontecesse mais, e falhou, né? A gente está vivendo isso. Agora, essa fala que a Paula trouxe, ela me chama a atenção no seguinte ponto, porque quando ouve-se falar de guerra, sempre vem os políticos, os poderosos que vão tentar pacificar, existe isso. Agora, este ano, eu estou no meu 25º ano da advocacia. Eita vida. Eu noto uma mudança no perfil das pessoas que procuram os advogados, de quando eu comecei a advogar. Então, eu me recordo, quando eu estava com 23 anos... ali, no início da minha advocacia, 22 anos ali, as pessoas entravam, elas sempre tinham uma história, Daílson, de tentativa de solução. Então ele contava, aconteceu isso, eu tentei fazer isso, eu busquei dessa forma e tal. Então tinha uma história de tentativa de solução, que chegou um momento que não tinha mais, então ele procura um advogado para buscar o judiciário e tentar resolver a situação dele perante a justiça. O que eu tenho notado hoje? As pessoas não têm mais história. Elas chegam com um problema e elas querem judicializar. Não há mais aquela história de tentativa de solução. Então, o que eu tenho notado hoje é uma grande intolerância à dificuldade, grande intolerância a problema. Então, as pessoas não estão com paciência para tentar resolver. Elas já partem para o conflito. E aí, o advogado que antes eu estou falando da minha experiência, da minha percepção, eu era buscado para tentar resolver, hoje eu tenho sentido que eu estou virando um instrumento de vingança. Nossa. Então, isso é uma coisa que eu tenho percebido isso, sabe? Então, as pessoas não querem resolver o problema, elas querem destruir o outro lado. Então, e a dificuldade, tá muito difícil conciliar as pessoas hoje em juízo, viu? Tá difícil, há uma impaciência muito grande. Então, assim... embora eu veja olha para a história, esse momento de conflito e menos conflito depois de um certo período, eu concordo com a Paula de que eu vejo nas pessoas essa dificuldade de estar aberta a uma pacificação, sabe? É uma percepção minha. E voltando para o nosso objeto da mesa aqui, eu destaco a simplicidade, né, da bandeira que está aqui, né, a sua arte simples. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que voltar. A paz, ela é simples. As pessoas são complexas. E a gente precisa tentar encontrar nesse emaranhado de conflitos e tensões um caminho que seja simples para buscar a paz. Que frase. A paz é simples, o povo é que é complexo. Vamos lá. Dona Vanessa, Sudão, Líbano, Síria, República Democrática do Congo, Mianmar, Afeganistão, além das óbvias, né, Ucrânia e faixa de Gaza. Tudo isso está acontecendo agora, né?
você é uma jornalista, mas eu admiro muito a tua paixão pela igreja, né? Vanessa, você é uma atuante jornalista na igreja. Quando você tem as suas vasculhadas críticas de jornalista para ver um cenário, né, de guerra, mas ao mesmo tempo final de semana e durante seus dias de devocionais, todos os dias você vê profeticamente o cenário de guerra. Como é que você lida com essa percepção das guerras? Como eu falei no início, né, pastor? Hoje, quando a gente ouve falar de guerras, rumores de guerras, eu sempre me volto à Bíblia no sentido de fim dos tempos, né? Porque a gente tem aquela expectativa de que as coisas vão melhorar, né? Então, a cada novo ano que entra, a gente pensa, esse ano vai ser melhor que o anterior, né? Eu vou votar no político X porque eu acredito que ele vai fazer um bom governo e as coisas vão melhorar no nosso país. Então, a gente tem esperança, né? A expectativa de que as coisas vão melhorar. Só que como cristãos que creem na Bíblia, nas profecias, a gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que sim, haverá um período em que a paz virá. Só que vai ser uma paz momentânea e uma paz falsa. Quando parece que tá tudo entrando nos eixos, quando parece que tá tudo bem, aí as coisas acontecem, né? Precedendo a volta de Jesus. E os colegas falando, né, a doutora Éder e a Paula também, eu fiquei refletindo aqui, a gente tá falando de guerra no mundo, né, e com a fala do doutor Éder eu lembrei também que as guerras acontecem dentro de casa, com as famílias. Às vezes a gente vai lá pra Rússia, vai lá pra Israel, vai pra tão longe, só que hoje as pessoas, elas estão insensíveis, estão mais intolerantes, e eu lembro que quando eu morava na capital, eu pegava metrô todos os dias, né? A linha vermelha, falam que o vermelho é de sangue, né? Porque o pessoal ali anda tão apertado. E ali eu consegui identificar a frieza das pessoas, de não ligar para as outras pessoas. Então você via um senhor, uma senhora de idade, uma mulher grávida, ninguém cedia lugar, ninguém tem mais solidariedade, né? Você encontra isso sim, ainda existe, mas são poucas pessoas que fazem. E aí quando você percebe que as pessoas estão cada dia mais frias, buscando não paz, não tentativas de resolução, mas sim destruir o outro, vingança, né? Então eu não quero te ver bem, eu quero te destruir, eu quero estar por cima, eu quero estar melhor que você. Então a gente olha para a guerra lá do outro lado do mundo, quando às vezes a gente mesmo aqui está propondo uma guerra que poderia ser um momento tranquilo, tanto dentro da família, no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades. E isso é muito triste porque a gente sabe que isso é um prenúncio da volta de Cristo, né? No final dos tempos, além de todas as profecias relacionadas às guerras, a gente sabe que a frieza das pessoas também vai acontecer, o egoísmo, o amor de muitos vai se esfriar. Então, são guerras de todos os lados, né? E eu gosto de pensar que a primeira característica de um processo de treinamento, né, no quartel, ou no exército, ou qualquer pelotão que vai para a linha de frente de uma batalha, é desumanizar o outro. Né? Você não pode pensar que ali tem um pai de família, é o inimigo. Mata e pronto. Então, a desumanização é uma obrigação de quem está no campo de batalha para não ter empatia que você está jogando uma dinamite num pai de criança igual você é. Senão você não tem guerra. Então, sempre foi, eu queria ver, Paulo, historicamente, né? Será que teve algum momento desde o Éden que isso aqui realmente foi global? Você entendeu? Porque a impressão que eu tenho é que realmente esse ato de desumanização dentro de um campo de batalha, além de toda a Bíblia, que é um livro que tem muita guerra ali traçada, desde quando acontece o primeiro homicídio na história da humanidade de irmão com irmão, já se tratou ali de uma guerra mundial, né? Um irmão matando o irmão quando só tinha os 4 ali vivendo. 25% já é uma guerra mundial. da população. Morreu, né? Fala um pouquinho bem dessa tua percepção histórica, né? Como é que você vê o desenho das guerras através da história? Eu acho que paz nunca existiu. Eu acho que existe um fator na atualidade que é a globalização. Então hoje a gente tem conhecimento das guerras. Eu tô aqui e eu sei o que tá acontecendo lá na Ucrânia, eu sei o que tá acontecendo em Israel, enfim, no Mianmar. Agora, eu sinto que no passado as guerras eram muito mais nucleares. Então a gente tinha um conflito entre Núbia e Egito, lá no Egito, na região que hoje é o Egito. E a galera lá do Império Chinês não estava sabendo do que estava acontecendo, porque existiam separações territoriais e tudo mais. Agora, eu sinto que esses pequenos conflitos, eles, apesar de separados, foram se integrando conforme a globalização foi acontecendo. Então, eu entendo que hoje em dia a gente tem
esse cenário de muito conhecimento do que está acontecendo nas outras regiões e muita opinião, muita informação disponível, mas talvez não conhecimento adquirido. Então, eu tenho no meu celular acesso a muitas informações, rede social, jornais, vídeos, pessoas com autoridade e sem autoridade para falar daquele assunto, trazendo informações diversas. Eu tenho acesso a isso. E quando eu me baseio em muitas informações, quem sabe, que não são muito bem embasadas, eu passo a adquirir posicionamentos partidários, posicionamentos polarizados. Então eu sinto que, com o passar do tempo, o mundo teve mais conhecimento dos conflitos e tudo mais, e esses conflitos foram se integrando de forma política. Então, aqui no Brasil, eu posso ter um posicionamento político que se alinhe ao posicionamento de um lado de um conflito do outro lado do mundo. Então, eu entendo que, com o passar do tempo, aqueles núcleos bélicos foram se desenvolvendo e hoje a gente tem uma teia tão complexa de conflitos e ideias que é muito difícil dissociar a minha opinião de posicionamentos já construídos. Então eu entendo que esse é um cenário muito delicado que está caminhando para uma polarização cada vez maior. Então pessoas de um lado extremista e do outro lado ainda mais extremistas. Então eu sinto que isso está se tornando uma tendência. Exatamente, uma panela de pressão que uma panela de pressão. Em algum momento. Exatamente. E é uma maluquice, porque, assim, ó, se for, todo mundo, de modo geral, pode ter alguém que vá falar diferente, mas todo mundo vai dizer que a guerra é ruim, que a paz é o objetivo de todo mundo. Sim. Só que existe a razão para a guerra. Existe a razão, construída uma razão. A Rússia, para invadir a Ucrânia, ela teve uma razão lógica para dizer. E toda guerra, a primeira vítima é a verdade. Porque, como que ela disse, a Paula acabou de informar, as pessoas precisam legitimar a sua ação. Senão todo mundo vai ficar contra ela. Então ela precisa expor essa razão e que as pessoas concordem de que ela está certa em entrar nessa guerra. E, gente, existe hoje a análise do custo-benefício para a destruição. Né? Isso é terrível. Né? Então a gente está envolvido nessa guerra de informação. E você vê essa questão da comunicação hoje como tá fácil, né? Então tá o conflito lá na Ucrânia e Rússia, o conflito Israel e Hamas. E esse conflito está se espalhando pelo mundo. Os grupos de WhatsApp estão gente brigando lá, lutando a guerra lá da Rússia e da Ucrânia. Entende? Então, opinião, assim, né? Da opinião, exatamente. Então, é um momento tenso. A gente tem essa dificuldade, sabe? Então, há uma indisposição das pessoas, eu lamento isso. E há uma razão lógica. O elemento que falta na construção da razão lógica para a guerra, eu acho que é a razoabilidade. Porque você pergunta, eu tenho um problema e eu preciso de um conflito bélico para resolver. A questão é razoável? Né? Você vê o custo da guerra. Eu estava olhando o número de pessoas que estão sendo vítimas, que morrem. Outro dia, eu acho que o presidente da Ucrânia que levantou para dizer que ele vai precisar de 350 bilhões para reconstruir, né, as cidades que estão destruídas. Então, assim, cara, será? Sabe? Fica a pergunta para mim, será que tinha uma razão para isso? Aí, Paula, vou apertar um pouquinho mais você, porque agora eu não sabia do teu ano de missão. Tá? Então, eu posso ir mais fundo agora nessa questão de ser super capaz e competente na história. A gente vê no seu discurso já o preparo para isso. Mas aí você ficou um ano missionário. Então, você tem uma vida, né, com Deus, ao mesmo tempo cenário histórico, mas também um coração de evangelista, né? Como é que você consegue entender hoje essa história, razão, técnica, discussão, avaliação profissional, como você está fazendo, e esta Bíblia que está aberta, onde eu só puxo aqui, né, Mateus capítulo 24, né? Não vamos lembrar, né? Não vamos esquecer de versículo 7, porquanto se levantar a nação contra a nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares, mas esse tudo é só o princípio das dores. Nação contra nação é bíblico. Como é que você consegue dormir em paz com a esperança numa panela de pressão? Então, eu entendo que o mundo está caminhando para o fim, né? A gente tem isso muito claro. E nas experiências que eu tive fora do Brasil, como missionária, eu fui missionária nos Estados Federados da Micronésia, na Jordânia, Moçambique, no Uruguai, aqui no Brasil mesmo. Jordânia e Moçambique também? Sim, eita, exatamente. Por tempo mais curtinho, mas... Legal. Fiquei assim, eu enxergo que no Brasil a gente tem muita tranquilidade. A gente está num país de proporções continentais e
tem uma segurança muito boa aqui, né? A gente não vê muitos conflitos acontecendo ao nosso redor, parece muito tranquilo. Quando a gente passa ali pro outro lado, coloca o pé pra fora, o cenário começa a mudar. Na ilha em que eu estava, por exemplo, a ilha é minúscula, é pequenininha, tem, 70 mil habitantes, o país inteiro, ali a região toda. Uma ilhazinha daquela, perdida no meio do mar, que já foi alvo de Alemanha, de Espanha, de Japão, Estados Unidos, durante as guerras, tem bunker e tudo mais, eu comecei a ver o quanto a segurança é um fio tão tênue que, assim, você dá um passinho ali pro outro lado e as coisas estão à beira de implodir. Olá. Exatamente. No período que eu tava lá, o presidente da Micronésia se manifestou contra a China a favor dos Estados Unidos. Aquilo lá quase gerou uma situação muito inconveniente de represália para aquela pequena ilhazinha perdida no meio do mar. Então, naquele momento, eu senti que as tensões, elas são tão sutis, tão delicadas, assim, você tá hoje num cenário tão tranquilo, mas amanhã tudo pode mudar. Então eu sinto que a Bíblia já nos alerta sobre isso, e nos alertou já há milhares de anos, de que o cenário de paz que a gente está vivendo, ele é tão temporário, ele é tão delicado, é tão frágil, que as coisas podem mudar de um dia para o outro, um país se volta contra o outro. Aqui desse lado que as coisas parecem tão tranquilas, a gente tende, como você falou, a desumanizar as pessoas, mesmo no campo da opinião, não só nas guerras físicas. Às vezes, eu debatendo com a pessoa ali do lado, eu já elimino quem ela é como ser humano, porque ela é só um oponente. Então eu sinto que é para esse caminho que o mundo tá andando, e mesmo que a gente tenha uma segurança e uma tranquilidade muito grande aqui no Brasil, a gente precisa dar uma olhadinha ali pro outro lado e ver que o evangelho não pode ser pregado em todos os lugares. Você não pode, na Jordânia, por exemplo, convidar uma pessoa para ir à igreja ou participar do clube de desbravadores ou entregar uma literatura, isso é impossível. Então, eu acho que é uma tendência nossa olhar tanto para o nosso próprio umbigo, e a gente estava falando isso no cenário de guerras, mas a vida toda é assim, que é muito inconveniente a gente pensar que tá tudo bem, porque olhando um pouquinho para fora, a gente vê que as coisas estão caminhando e já estão em uma condição muito delicada para muita gente. Muito bom. Eu me preocupo, assim, essa questão dos conflitos, né? Essa questão de destruir o outro. Por que a existência, a opinião de alguém ou a existência de alguém ameaça a minha existência? As guerras começam com essa sensação, sabe? E aí eu me recordo, eu tenho 2 meninos em casa, né, vocês sabem disso, eles não são figuras bem diferentes. E eu me lembro quando nasceu o meu mais novo, o mais velho estava com 3 anos. Ele era filho único. E aí ali pelos 1 mês ali de vida ali, já estava com 1 mês com um irmãozinho dentro de casa e as atenções voltadas para a mãe, ele chegou para minha esposa e falou assim: mãe, eu queria um copo de água gelado. A mãe falou assim: mas gelado, filho? Eu queria. Aí a mãe foi lá na geladeira, pegou o copo de água gelado, entregou pra ele. Ele foi lá na sala e pá na cara do irmão. Ele tava vivendo uma crise de ciúmes. E aí a gente parou pra pensar e ele começou a fazer uma série de coisas. Ele urinou no berço do menino, do irmãozinho. Era uma guerra. Ele estava numa guerra. A gente começou a perceber que a presença do irmãozinho, que não tinha feito absolutamente nada para ele, estava ameaçando a condição dele. Mas eu tô falando de um menino de 3 anos. Entendeu? Então, assim, é o que acontece nas guerras. Por que a existência, ou a opinião, ou a divergência ameaça a minha existência? Sabe? Eu acho que essa reflexão a gente precisava fazer. Mas eu não creio que a paz, nesse tempo que a gente vive, virá dessa reflexão, porque o ser humano está com um problema. Acho que a gente precisa de Deus para isso. Sabe? Eu estava abrindo a Bíblia aqui, o livro de Josué, capítulo 6. Aqui, Israel estava entrando na terra de Canaã sob comando de Deus e ia tomar a cidade de Jericó. Era uma ação militar ordenada por Deus. E aí, no 6, no verso... Não, capítulo 5. Capítulo 5, verso 13 e o verso 14.
A Bíblia diz assim, que estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se, no verso 13, levantou os olhos, olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E a resposta me surpreendeu. Ele recebeu nem uma coisa e nem outra. Era Jesus que estava ali. E eu estou representando o exército do Senhor. Ali era um conflito que eles estavam indo com a ordem divina para ocupar a cidade. Mas Josué olhava para eles como inimigo. E Jesus falou assim, eu não sou nenhuma coisa nem outra, Josué. A reflexão que eu trago, Odailson, é o seguinte. Nos conflitos, o cuidado que a gente tem que ter de classificar as pessoas, de ser de um lado e de outro, ou eu escolher um lado de um conflito. Mesmo aqui, numa guerra, ou num conflito, numa ocupação de um território, onde Deus havia planejado que aquilo fosse, Deus não se colocou de lugar algum. Eu não sou nem eles, nem contra eles, nem a favor deles, nem de vocês. Eu não pertenço a nada. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente deve buscar o Senhor em toda e qualquer circunstância de conflito. Há um perigo de eu classificar as pessoas de lados e escolher um, e daqui a pouco passo a achar que a existência dela passa a ameaçar a minha. E daqui a pouco eu estou desejando a morte de alguém. Absurdamente. Entendeu? Em nome de Deus, às vezes. Pois é, eu me pego às vezes, a gente fala, eu sou de paz, não sei o quê. Aí eu vejo uma cena de um bandido se dando mal e daqui a pouco eu pego comemorando. Você entendeu? O que é isso? Então a gente tem que avaliar. Ninguém é a favor de crime. Sem dúvida. Né? Mas essa questão de categorizar e estar no conflito, eu vejo um risco. Nossa, como cristão. Nós realmente, aqui é uma discussão de autoanálise, né? E os cristopatas, que eu gosto de dizer, né? Esse cristianopatia, que é o quê? Você o tempo todo querendo desinfetar o mundo. Eu tô para desinfetar o mundo. Então eu cheguei com minha quiboa aqui, eu vou fazer. E eu acho que nós somos sal da terra, né? Nós não somos o ácido, o limpol da terra, o bombril da terra, porque veja, senão nós vamos estar sempre categorizando pessoas, julgando pessoas. Tá, pastor, mas daí eu quero jogar. Então o cristão é o isentão, né? Então o cristão é o covardão. Então o cristão, a neutralidade do cristão torna ele um covarde perante o mundo. Como isso é difícil, nós dois lidamos muito com a liberdade religiosa, né? Já fizemos muitos eventos juntos. E como é difícil você apresentar para um cristão, para um adventista, para um membro evangélico que está me assistindo aqui, que a nossa cautela em tomar posição, nosso equilíbrio em dizer direita e esquerda, em ambos lugares tem pecadores. Aqui e lá, ambos lugares tem egoístas. Então, peraí, qual é o certo ou errado? Deus e Bíblia, porque o resto é tudo humano. Então, essa é uma cautela necessária num ambiente bélico, senão a gente vai estar em trincheiras, né? E estando numa trincheira, colocamos o outro na trincheira também. E como vamos evangelizar o mundo? Como vamos fazer missão? Como vamos levar o amor de Jesus se todos nós estamos revestidos de uma opinião, inclusive bélica? Isso é difícil, é complicado. Todo conflito, né? Ele vai surgir num espaço e num tempo. Acho que a consciência disso e o valor que se tem muda muito. Eu me recordo quando eu estava iniciando a advocacia, tinha um dono de uma loja de calçados, era um senhor de uns 75 anos por aí. E ele tinha um litígio contra o banco, numa dívida. E a gente estava defendendo ele para tentar baixar essa dívida. Na época era juros muito altos e tal. E aí eu me lembro que o banco o procurou e ofereceu um acordo. Algo em torno de uns 35%, 40% do valor da dívida. E ele ia vencer. E essa dívida ia descer para 5%. Ok. E ele me chamou e falou assim, o banco procurou um acordo, eu estou querendo fazer. E eu falei assim, não faça isso. Eu falei assim, nós vamos vencer. O senhor vai pagar com 10% dessa dívida. E o senhor vai pagar quase metade agora por quê? Falei, vamos insistir. Ele falou assim, Éder, eu não espero que você entenda. Mas eu tenho 75 anos. Eu não quero mais conflito. Eu quero paz, ele falou assim. E para mim esse valor tá justo. Olha isso. Ele estava falando uma perspectiva de alguém que já não tinha tantos anos para ele, estava doente.
eu com 20 e poucos anos, 2, 3 anos de briga, era pouco o benefício que eu ia ter. Então, se o conflito, a tensão, ela ocupa um espaço e um tempo na história, essa perspectiva de valor que eu dou, olhando para o todo, ele muda muito a perspectiva. Ele muda demais. Eu me lembro como hoje eu uso óculos desde os 18 anos de idade. Detestava usar óculos, até o dia que o médico me explicou os riscos da cirurgia. Passei a amar depois. Eu passei a gostar. Eu falei, não vou. Então, assim, muda muito a perspectiva. Por isso a gente precisa muito do Espírito Santo. Para nos dar discernimento. E essa perspectiva vem de encontro também com o nosso senso de justiça, né? Como você comentou. Exato. Você viu, eu assisti vídeos já aí na internet de ladrões se dando mal. E eu confesso que eu não fiquei triste quando eu assisti. Mas eu fiz uma oração depois, Senhor, perdão. Existe uma lógica de causa e efeito do que se faz, né? Olho por olho, dente por dente, a gente tem esse nossa. senso de justiça. E ao mesmo tempo, eu tô assistindo uma série policial e esses dias, num episódio, os policiais prenderam uma pessoa que fez muito mal e o cara queria vingança, o policial queria vingança. O outro olhou pra ele e falou assim, olha, o nosso papel aqui é prender, não é julgar o que ele fez. E nessa frase eu tirei um grande aprendizado pra mim. Nós estamos aqui pra ajudar as pessoas, pra mostrar o caminho pra elas, mas não pra julgá-las. Esse é o papel de Deus. Até porque quem mata é tão pecador quanto eu que minto, por exemplo, né? Não que eu minta, mas o nosso pecado não é menor que o do outro. Na nossa perspectiva, sim. Porque matar é muito mais grave do que mentir, né? Tem perdas. Mas aos olhos de Deus, pecado é pecado. Não existe tamanho de pecado. A gente não julga, mas assim, é plano divino que as nações, elas têm os seus mecanismos de segurança, de refrear o mal, né? Nesse ponto, o judiciário, as polícias, elas são instrumentos para frear a maldade. Eu acho que Deus usa isso, inclusive. Porque senão, gente, viveria uma barbárie, entendeu? Certeza. Viveria uma barbárie. Por isso existem regras, existem leis. Né? E quando você comenta ali sobre o medo da existência do outro ferir a minha existência, eu acrescento a questão do poder. Né? Porque nós somos iguais, mas eu preciso me sentir superior a vocês. Se a gente não concorda no assunto, eu preciso mostrar que eu sou superior. E como eu faço isso? Provocando conflitos, guerras. E se eu venço essa guerra, eu mostrei para o mundo que eu sou poderoso. Então as guerras também surgem não só por causa disso e por isso, mas existe muito essa questão do poder que a gente vê na Bíblia, inclusive, também, né? Então, isso traz pra gente uma reflexão muito profunda do que nós somos, né? Inclusive politicamente, porque eu já vi pessoas que perderam amigos porque votaram no candidato X ou Y, ou só por seguir o candidato, uma pessoa política, pararam de ter contato com essa pessoa. Então a gente precisa tomar reflexões sobre quem nós somos, o nosso papel aqui enquanto cristãos, né? E o que nós desejamos que aconteça no futuro, sabendo já do que a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre o fim do mundo. E aí, Paula, mais uma bomba para você. Quem lida com a história vive o passado, né? Você usa o passado como pegadas, sinais e artefatos arqueológicos de descobertas para nos fazer entender o presente. Mas como que alguém que estuda o passado consegue agora ver a esperança do futuro? Qual que é a tua avaliação? Eu acredito que quando se tira os limites, as barreiras, a gente tem um problema. Então, como a Vanessa estava comentando, essa questão do poder levada ao extremo, a gente tem situações como Inquisição, Holocausto, genocídios, governos totalitários, então tudo isso é levado quando o poder é extremo. E a gente está vendo que o poder de algumas superpotências estão aumentando, né? Então a gente está vendo essa construção, essa escalada de alguns grandes poderes no mundo. Sim. E conforme o tempo vai passando, a gente entende que as coisas estão caminhando para o fim que a Bíblia já predisse há muito tempo. Então, apesar de ver todos esses desastres, tantas vidas que são tolhidas por decisões incorretas de líderes ou de grupos, eu encontro esperança ao entender que, apesar de todos esses conflitos, existe uma mente por trás de toda a história da humanidade que planeja o bem. Então, eu acredito que Deus é essa mente que tá permitindo que as coisas ruins aconteçam por tempo limitado e que, apesar de tudo isso ser um grande problema na atualidade, a gente tem a esperança de um dia passar por tudo isso, de as coisas de fato piorarem por algum tempo, mas então com Jesus e o céu, a gente ter essa esperança de
não viver mais nos conflitos que a gente conhece. E o nosso papel, eu entendo, que é claro, ser sal da terra, ser a luz do mundo, ser luz no meio de tanta guerra, de tanta escuridão, de tantos conflitos, mas ao mesmo tempo eu acho que é inevitável que eles aconteçam. Claro que é nosso papel limitar a atuação, preservar vidas, fazer o máximo para que as pessoas vivam bem, mas acima de tudo, eu acho que a construção é levar essa esperança de que esse não é o fim para pessoas que talvez só estejam vendo bombas e conflitos ou ideologias que as reprimem. Então, eu acho que essa é a única forma de ter esperança, é saber que isso é por tempo limitado. Muito bom. E para vocês dois, o futuro? O futuro, para mim o futuro é o que Jesus Cristo apresenta para mim hoje. E eu acho que a grande sacada do que Deus pode proporcionar pra gente hoje, além do sentimento de que isso vai passar, é o conforto e a paz enquanto eu passo. Eu acho que esse é o grande trunfo que Deus oferece hoje. Ele tem uma promessa de paz para o futuro, onde Ele vai ser o grande governante e vai eliminar o mal, as tensões e os conflitos. Mas enquanto esse momento não chega, a gente pode experimentar uma paz em meio ao conflito, com a presença dele em nossa vida. E eu brinco que essa paz, ela tem essa alegria, que é um mecanismo similar ao da depressão, que diz que a depressão é uma tristeza sem causa, né? Eu acho que Jesus Cristo produz uma alegria sem causa aqui também. Eu não tenho nada, mesmo que o que esteja em meu entorno seja ruim, Cristo pode me dar uma alegria que não seja vinculada a essas coisas que estão em minha volta. Eu acho que, assim, enquanto ele não vem, este é o maior bem que ele pode dar. Forte isso, gente. É especial. E vamos caminhando aqui para o final. Vamos fazer primeiro uma foto especial ali. Paula, todo mundo aqui que visita o nosso podcast participa de uma foto especial. Ó. Já temos um mural com todas essas fotinhos ali, feitas instantaneamente. E é bom demais ter vocês. Estamos caminhando para o final, quero ouvir vocês. Se tiver alguma coisa que a gente podia ter abordado aqui, Paula quer puxar para nós, fiquem à vontade. Eu quero só lembrar de uma frase que o Dr. Éder falou, muito impactante, né? Numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Nós estamos em guerra. Não estamos na Ucrânia, não estamos no Sudão, mas nós estamos em estado de guerra o tempo todo. E não só o espiritual, porque dias atrás, é só ir no Rio de Janeiro, você vê como também o tempo fechou. E o tempo todo tem guerra, pode ser na esquina, um assalto, alguma coisa. É guerra o tempo todo. O tempo todo tem ser humano machucando ser humano. Como é que a gente preserva essa verdade? Sabe, eu fico pensando nessas guerras que causam tantas vítimas inocentes. Vítimas que não pediram para estarem ali participando desse momento, crianças que perderam seus pais, suas casas, enfim. É um cenário de horror. É um cenário de horror. E são pessoas que são vítimas inocentes, sendo mortas por pessoas que foram, às vezes, até obrigadas a estarem ali com uma arma na mão, com um fuzil, num tanque de guerra. E aí, quando a gente olha para a guerra espiritual que existe hoje, aquela guerra que iniciou lá no conflito celeste, né? Satanás, Deus, quando Satanás veio para a Terra e Adão e Eva caíram em pecado. Se nós pudéssemos ter os nossos olhos abertos para ver a guerra espiritual que existe ao nosso redor, seriam cenas de horror também, com certeza. Só que diferente dos inocentes que morrem, hoje nós temos, infelizmente, o inimigo faz muitas vítimas inocentes, mas ainda temos o livre-arbítrio para escolher o lado que nós vamos ficar no meio dessa guerra. Se a gente vai ficar do lado de Satanás ou do lado de Cristo. E nós já sabemos quem é o vencedor. Então, essa esperança de que eu posso perder minha vida diante da situação que a gente vive atualmente, com todas as calamidades que vão vir no futuro, que não está distante, eu tenho paz, porque eu sei quem venceu essa guerra. Porque ele já venceu, Cristo já venceu. E esse momento de comemorar, de celebrar, de levantar essa bandeira aqui em celebração, a bandeira dourada, não vai ser branca, da gente celebrar esse momento de vitória, tá tão próximo que a gente precisa ter a certeza de que não importa o que aconteça, quantas guerras venham, a gente precisa fazer a nossa parte, orar pelas pessoas, ajudar quem precisa, mas tendo esperança e a certeza de que a paz está muito mais próxima do que a gente imagina. Eu entendo também que
confiar em Deus significa esperar e permitir que Ele explique depois. A gente não tem conhecimento suficiente para entender o que está acontecendo, as implicações do que está acontecendo, mas a gente tem fé em entender que Deus, ele tem um plano e ele é o único capaz de trazer justiça, porque ele é o único que pode reverter o mal. Então, as pessoas que perderam suas vidas de forma inocente. Eu não consigo fazer justiça indo lá e punindo o agressor e tudo mais. Eu posso limitar a atuação dele, limitar o mal que ele pode causar. Mas eu não posso fazer justiça porque eu não posso restituir a vida. Agora Deus pode. Então, ele é o único capaz de fato, ser justo, porque ele pode reverter todo o mal. Então, eu entendo que confiar em Deus é permitir que ele dê todas essas explicações mais tarde pra gente. E sem culpá-lo, né? Porque Exatamente. muitas pessoas culpam a Deus. Isso só aconteceu porque Deus permitiu. Mais uma vez, nós temos um livre-arbítrio, né? Então, todas essas coisas que hoje a gente não tem capacidade para entender, a gente vai ter toda uma eternidade para saber, para compreender. E aí, meu doutor? Veja, o que eu diria? Eu ia propor fazer a oração de Eliseu. Quando os assírios cercaram o Dotan ali, onde Eliseu estava com o servo dele, que o rei sírio estava atacando Israel, ele achou que Eliseu, quem era o grande que via informando, passando as informações das emboscadas que ele fazia. Então ele montou ali uma guarnição e cercaram o Dotan para prender Eliseu. E aí quando eles chegaram, quando o servo de Eliseu se levanta de manhã e ele vê a cidade cercada, ele se apavora e volta para Eliseu, falou assim: mestre, estamos perdidos, o que nós vamos fazer? Olha aí, estamos cercados. E aí Eliseu fala para ele: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa foi uma afirmação que deixou o servo perplexo, porque foi: como assim? Só está nós dois, o exército sírio cercando a gente, como assim? Aí Eliseu não responde ele. Eliseu faz uma oração, fala: Senhor, abra os olhos para que ele veja. E aí então o servo de Eliseu viu que havia carruagens de guerras do Senhor em volta protegendo eles. E aquela era a realidade. Então eu acho que a única forma de nos proteger dessa guerra de narrativas, de conflitos, é fazer a oração de Eliseu. Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver a realidade e não ser enganado por ela. É a única forma que eu vejo de não ser envolvidos numa trama, às vezes diabólica, de entrar num conflito com pessoas, com famílias. Eu diria isso aí, fazer a oração que Eliseu fez. Que bênção, gente. Aqui passamos o nosso tempo já um pouquinho, mas quero terminar com o QQQ. Vou começar por vocês dois que já são experientes, para a Paula concluir com a gente. A gente sempre faz, Paula, aqui o que bom, o que pena e o que tal. Assunto guerra, tem coisa boa no assunto guerra? Tem que ter alguma coisa. Que bom o quê? Que pena o quê? E aí o que tal é o recadinho pro nosso querido internauta assistindo a gente ali através das redes sociais, do nosso streaming, o programa inverso. Aí você dá um recadinho para quem está acompanhando. Começa com você, Vanessa, vamos lá. Tava esperando o Éder começar, mas tudo bem. O advogado vai pensando ali, ó. Bom, pastor, que bom que infelizmente as guerras existem, mas que bom que nós temos a esperança em Cristo Jesus de que, como a Paula falou, as coisas serão restauradas. Então, não nesta terra, da maneira como ele está agora, mas a gente tem essa esperança de que as coisas serão restauradas. Que pena que as guerras precisam acontecer para manter alguns egos, para mostrar poder, né, para, enfim, conquistar o que o coração egoísta quer. E qual era o outro mesmo? E o que tal? Recadinho ali. Que tal tornar essa conversa uma reflexão para a sua vida, por aquilo que você pode mudar hoje? Você não pode influenciar uma guerra que está lá do outro lado do mundo, mas você pode ser um instrumento de paz na vida das pessoas que te cercam. Boa, doutorzão. Eu diria que pena que ainda existam essas guerras que estão vitimando tantas pessoas e mesmo guerras distantes estejam se alastrando para outros países como o nosso. Eu diria que bom que temos um Deus que está disponível a nos ouvir e nos ajudar a atravessar esse momento de crise. E que tal sermos a gente
instrumentos de pacificação. Pacificação. Né? E sermos instrumentos de Deus para isso. Para não só pacificar, mas levar esperança para aqueles que vivem em conflito. Amém. E a nossa missionária historicista, né? Vamos lá. Eu acho que é muito bom que a gente tenha a liberdade de ainda adorar o nosso Deus e confiar no plano dele. Então, que bom que a gente pode ter fé a ponto de, mesmo que as coisas deem errado, não ficar chateado porque sabemos que Deus guia a situação. Então, esse pra mim é um ponto bom. Agora, que pena que os conflitos, eles estão tão pertinho da gente e a gente não percebe. Então, que pena que a gente tem esses embates, não só nas grandes guerras do mundo, mas também na vida espiritual. Que pena que a gente tem embates com as pessoas ao nosso redor, enquanto a gente poderia estar agindo diferente. E que tal sermos como Jesus e não nos acovardarmos, digamos assim, em apontar os erros, mas amarmos as pessoas. Então, erros existem e eles precisam sim ser denunciados, eles precisam ser apontados, mas as pessoas precisam ser amadas. Então, acho que o meu que tal é amar as pessoas como Jesus amou. Obrigado, gente. Que papo bom. Obrigado, produção. Trazer a Paula aqui para nós. Novidade no inverso, Paula virá mais vezes, tá? Pela experiência histórica, missionária, pela posição e percepção bíblica das coisas. E Vanessa, sempre você e o Ederson, bem-vindos, bom ter vocês aqui. E Paula, essa é a caneca, um presentinho para você. Muito você vai obrigada. receber uma outra lá embaixo, bem embaladinha. E a gente fica feliz em no inverso trazer esses temas mais atuais do que nunca. Hoje eu quero terminar com esse objeto da caixinha nas minhas mãos, porque isso aqui é o recado que a gente quer deixar. Depois de tudo que a gente falou de guerra, a gente tem que entender que a nossa função como inverso, como cristãos, como povo da Bíblia, é exatamente, se o mundo está de ponta cabeça, viver de um jeito invertido, a gente alinha as coisas na direção do céu e da paz eterna, que é a que a gente mais quer na nossa vida. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. A gente se encontra no próximo Inverso. Compartilha, comenta, dá like, fala para todo mundo que estamos aqui juntos. E a gente se encontra no próximo podcast. Até lá.